E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Mais. E hoje está aqui com a gente para falar mais a respeito de meditação, Gerson Ferreira. Olá. E também para equalizar o nosso ambiente, trazendo uma perspectiva feminina, a Nick. E aí, Nick? Oi. E também o Caliton. Cali, o que você está fazendo, cara? Meditando. Meditação tem que meditar. Viemos falar do quê? Meditação transcendental. É isso aí. E essa confusão que o Calito fez, ela é cometida por muitas pessoas, na verdade. Muita gente, quando nós falamos de meditação, eles têm esse entendimento, que é a meditação oriental, né? Gerson, tem diferença? Não tem? Qual que é o bizu aí da meditação que nós estamos dando na nossa série de mensagens? Sim, tem muita diferença, na verdade. O processo ele inicia parecido, então, tanto oriental quanto a bíblica, vamos usar esses dois nomes, eles começam com a ideia de esvaziar um pouco, de acalmar a ansiedade, acalmar os medos, só que a oriental ela tem isso como fim. Então, o fim da meditação oriental é estar 100% vazio, conectado a uma mente cósmica e vazio de qualquer coisa. Então, toda ansiedade, toda existência, eu me isolo de todas as pessoas, então eu me desconecto 100% de tudo o que é ao redor e esse é o objetivo fim. Então, eu vou transitar até que eu consiga fazer isso. Quando eu cheguei num vazio, eu alcancei o objetivo da meditação oriental. A meditação bíblica, ela não tem por objetivo me afastar das pessoas ou me afastar das coisas ao redor por si só. Eu faço isso para que eu possa ter uma comunhão mais rica com Deus. Ou seja, eu me esvazio de toda ansiedade, de todo medo, toda aquela multidão, toda aquela correria que a gente tem, para que eu possa ter um momento com Deus mais rico, mais precioso, com o coração e a mente alinhados com Deus naquele momento. Então a meditação bíblica basicamente é trazer a mente de Deus para dentro do nosso coração, e a meditação oriental vai ser ficar vazio de qualquer coisa que exista ao seu redor. A impressão que eu tenho então é que tipo assim, a meditação oriental ela desenvolve todo um processo, mas ela para na parte principal, que é quando eu me esvazio de todo ruído para me encontrar com Deus. E aí nessa parte os caras param. Então aqui acabou. O problema é que final volta para toda situação que precisou ser esvaziado e volta da mesma forma. Sim. Então, eu me esvazio de tudo aquilo que estava me trazendo problema. Quando eu alcancei o vazio, eu volto para tudo aquilo que era o meu problema. O cara Da para mesma na forma, principal isso. parte, que daí seria a solução de tudo, ele para ali Eu volto da mesma e forma aí que eu volta estava. para trás. E Não aí chega no ponto que é o divisor de águas ali, que no Isso, caso eles seria. têm esse objetivo para manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio não, manter esse fluxo. Acumulo dessas coisas, esvazio dessas coisas, acumulo dessas coisas, esvazio dessas coisas. Já a nossa meditação não. O objetivo é que eu cada vez mais tenha mais de Deus. Então, cada vez mais eu me esvazio de mim, porque cada vez mais a comunhão com Deus seja mais desenvolvida. O objetivo de se esvaziar de tudo, silenciar tudo e chegar num estado de vazio, de solidão, enfim, de Nirvana. meditação. Tipo assim, já é vazio por si só, né? Porque, ok, você está se silenciando, você está silenciando tudo, mas esse silêncio todo é com que objetivo, entendeu? Simplesmente silenciar é simplesmente deixar de ouvir todo o ruído e chegar em o quê? Exatamente. Então, tipo assim, parece que falta esse passo a mais, que daí seria completar esse vazio com a presença de Deus naquele momento. Que eu acho que faria toda a diferença. Mas eu acho que a gente tem que conseguir deixar isso bem diferenciado mesmo. O que é cada uma das meditações. O que vai mudar muito são as formas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqueles 4 tipos de meditação, que já são bem diferentes, e aí a forma como a meditação oriental... Mas não só a forma, como o propósito. Sim. Né? Porque o propósito da meditação oriental... É isso. Meditação oriental é você conseguir olhar para dentro de si mesmo. Não existe nenhum transcendental. Não existe o objetivo de se conectar a um Deus diferente de nós. Né? Então isso precisa ficar muito claro. Que algumas pessoas pensam que esses monges que vão lá
que se isolam, que fazem voto de não falar mais, de reclusão, as pessoas Não pensam... falar mais. Não podia perder o trocadilho. As pessoas pensam, ele está em busca de Deus. E isso, cara, é uma viagem muito grande. Um cristão pensar isso. Não, ele está lá, ele se isolou do mundo, mas ele está em busca de Deus. Não. A meditação oriental, perdão. A meditação oriental não busca se aproximar de Deus. Ela busca um esvaziamento de si e encontrar a você mesmo. Ela é 100% egoísta. Então... ele não tá... Tanto que ele se isola das pessoas porque as pessoas vão atrapalhar isso que eu estou vivendo. Exatamente. Eu me afasto do mundo porque o mundo vai atrapalhar isso que eu quero viver. Não só as pessoas, não somente as pessoas, mas todo o contexto. Todo o contexto. Então, eles fazem votos de pobreza, eles não compram nada, porque tudo isso atrapalha. Até certo ponto, eu concordo com eles. Eu acho que em certa parte, o método é quase que certo. Quase que certo. O problema é o objetivo, o objetivo final. E outra, a gente olhando esses monges, nós paramos de meditar por quê? Porque nós pegamos e dissemos, se os monges estão fazendo, se essas religiões estão fazendo, então é profano. Porque a gente perdeu a transmissão, né? Se a gente for olhar, a Bíblia tem diversas disciplinas espirituais que ela não se propõe muito a detalhar como fazer. Porque entende-se que o contexto cultural já era muito popular. Sim. Então, oração, meditação, jejum, a Bíblia não... As pessoas que falam, eu medito na sua palavra, eles não ficavam dizendo como eles meditavam. Porque quando alguém dizia, eu medito na palavra do Senhor, todo mundo sabia como é que fazia isso, como é que... E aí parou de se transmitir, e aí vem uma influência de fora, dizendo, a nossa meditação é essa. E aí... então a gente não pode mais meditar, porque não sabe claramente qual que é a meditação que deveria ser feita. Sim. Então, se isso é o conceito de meditação, então não, isso é de outra religião, eu não posso mais. A meditação era algo comum, porque não se sabe bem ao certo onde nasceu isso, onde surgiu isso. Há indícios que foi no Egito. Então, perceba como isso é muito antigo, né? Mais antigo que Jesus, né? Então, Jesus 2000 atrás, então, Egito... mais tempo ainda. Então isso era algo do cotidiano deles, de ter esse momento de você meditar. E exatamente, a gente se perdeu nisso. Você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ensinando a fazer várias coisas, ceia do Senhor, como que você deve tratar os demais, só que nessas questões não havia justamente por esse O próprio Jesus ele vai fazer algumas correções, por exemplo, do jejum e da oração, quando o caminho meio que sai um pouco do propósito, mas ele não está fazendo do zero, como se eles fossem ignorantes. Ele está ali, essa parte aqui você tem que fazer assim, quando você fizer... Ele só está dando um apontamento muito simples, no ponto do erro. Sim. E aí ele segue com todo o propósito, com tudo aquilo que ele já estava seguindo falando. Então acho que nesse ponto a gente se perdeu muito. Porque isso, a gente citou Paulo, mas isso é bem antes. Se a gente for ver os salmos, tem muitos salmos dizendo, meditarei na lei do Senhor de dia e de noite, voltei da vigília para meditar, e aí vai ter inúmeros, Salmo 119 tem várias passagens que falam sobre meditação. Então, vai tendo muitas referências bem antes, já no Antigo Testamento isso já era muito comum também. Sim, a própria Maria, quando ela sabe que ela estava grávida, a Bíblia diz que ela parou, e algumas versões vão dizer que pensou, tal, mas a ideia do que ela fez ali, Maria meditou. Então, a princípio, ela ficou atônita e aí ela meditou. Ou seja, você percebe que isso era algo comum de se fazer quando você tinha ou uma experiência sobrenatural, que foi o caso de Maria, né? Ou quando você estava extasiado por alguma coisa. Então, cara, tá muito turbulento. Imagina Maria acabando de receber uma notícia dessa. Primeiro, ela não era casada, então ela estava grávida. Já é um problema cultural. Segundo, ela estava esperando o Salvador. Cara, baita responsa. Olha só, cara, olha que massa isso, velho.
vamos contrapor ao que nós faríamos hoje. Cara, ou nós sairíamos gritando de desespero, ou a gente sairia gritando para todo mundo dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu sou o cara. Mas Maria, ela para e medita. Não, eu preciso parar e entender o que está acontecendo. A meditação, ela basicamente ao longo da Bíblia vai ter duas palavras basicamente, e todas elas vão apontar para a mesma ideia. De ouvir a palavra do Senhor, de entender, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que está escrito, entender os mandamentos. Então sempre está nessa ideia de eu preciso entender o que está acontecendo, ou o que está sendo dito, a gente vai falar depois das formas e tal, mas daquilo que o Senhor me trouxe, o que isso significa, o que isso quer dizer, por que é importante para Ele, e aí a partir disso vai tendo a dimensão. A própria Maria fez. Aconteceu uma coisa fantástica, mas ela precisou meditar para entender o que estava acontecendo. Como disse, ela podia ser morta. Então ela podia muito bem ter ficado desesperada e seria super compreensível, mas ela foi lá, meditou e lidou com a situação da forma como aconteceu, sabe? Então, é conseguir parar, entender, interpretar a situação, entender o que Deus quer, e aí justamente é isso a meditação. Mas eu tenho a impressão assim que, como você falou, nos dias de hoje a gente tomaria algumas atitudes diferentes da dela, mas talvez naquela época, se não fosse ela, outras pessoas também tomariam a mesma atitude, porque o padrão de ser humano se repete, porém a atitude dela de meditar em relação àquilo ali é que foi um fator determinante na consequência da ação dela. Então talvez não pela questão da época, mas simplesmente pela atitude dela de parar, refletir em relação àquilo, meditar, né? A atitude dela foi mais comedida, foi sábia, né? Ela obteve sabedoria numa situação completamente nova, né? O ato de parar é desafiador independente do contexto histórico. Então, eu sempre quero sair fazendo porque eu sempre vou acreditar que eu consigo resolver. Mas parece que nos tempos antigos as pessoas paravam mais. Ou elas entendiam melhor a importância de parar. E aí entra aquilo que a gente começou. Em algum momento a gente parou de transmitir isso. Em algum momento a gente parou de entender que precisamos parar para entender o que o Senhor tem para esse tempo. Então, a dificuldade era a mesma, só que culturalmente, naquela época, aquelas pessoas eles conseguiam lidar. Não, mas espera, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu imagino que os desafios contemporâneos hoje, que as facilidades contemporâneas são responsáveis por isso, sabe? Na questão de não conseguir parar, viver uma vida sem freio, né? Desenfreada, em que você não calcula os próximos passos, você não para meditar, talvez repensar, recalcular, entender a situação, escolher a melhor decisão, vive tudo na correria, na pressa. Nosso tempo ele tende a não permitir isso, né? Então, a gente recebe uma pergunta, a gente precisa responder em poucas horas, ou em poucos minutos às vezes, ou no dia seguinte. Antes, se ele tinha recebia uma carta e ele ia responder, isso levava muito tempo. Então ele tinha tempo de ler, os recursos, né, pensar e mandar e até chegar. Então essa pessoa ela tinha esse tempo para exercitar isso, querendo ou não querendo, ela ia ter um tempo de espera. Nós só esperamos se nós quisermos o tempo de hoje. Se a gente quiser viver uma vida frenética, a gente consegue. Os recursos que fazem essa situação ser dessa forma. Então, hoje, naquela época, o cara recebia uma carta dizendo uma informação importante que levaria, um mês para chegar. Hoje, o cara manda um WhatsApp pro outro, em 10 segundos. E aí, a resposta é em 10 segundos também, entende? A carta levaria mais um mês. Então, se o cara responde rápido, né? Eu acho que eu sou dos tempos antigos. Que manda mensagem de manhã e o outro responde só 3 dias depois. Sou desse. Mas, então, os recursos são o que possibilitam isso, né? E aí a gente, como ser humano adaptável, vai se adaptando a isso. Porque é conveniente para nós. Cara, a gente conversou um tempo atrás no PG de por que eu não gosto da espera. Porque toda vez que eu espero alguma coisa, isso revela que eu não estou no controle.
quem tem o poder de fazer o outro esperar é que está no controle da situação. E aí é por isso que eu não gosto de esperar, por isso que eu quero tudo rápido. Porque se eu mando pra ti e você me responde na hora, eu tô no controle da situação. Eu faço os outros esperarem, mas eu não sei esperar. E aí esse é o problema. A meditação eu vou reconhecer que, cara, quem tá no controle é Deus. E a quantidade de erros que nós cometemos por não parar e literalmente meditar a respeito daquilo qual é o próximo passo, Sim. né? Cara, uma parada que me veio à mente agora, hoje de manhã eu tava treinando e daí conversando com o meu professor. Cara, ele disse assim que o ser humano, ele não respira mais. A nossa respiração não é mais respiração, a gente faz ventilação. A gente não sabe mais nem respirar, de tanto que a gente ficou acelerado, entende? Então, tipo assim, o nosso corpo já tá, tipo assim, se adaptando a uma coisa que tá equivocada, entende? A gente já tá adaptando, além da nossa rotina, além dos nossos pensamentos, o nosso organismo tá se adaptando a essa rotina desenfreada. Então, eu já não sei nem como respirar mais, eu só ventilo o meu corpo porque é correria, sabe? Sim. Cara, isso é muito louco. Como a gente deixa essas coisas chegarem a esse ponto, ao ponto de afetar o nosso organismo indiretamente e diretamente, A né? gente só vê quando o negócio aconteceu, né? Por exemplo, sei lá, quando o teu organismo, quando te dá sede, teu corpo já está desidratado há muito tempo. É. Então, a gente só vê quando a conta vem. Entendeu? Então, quando que eu vou ter a necessidade de parar? Quando a ansiedade está me destruindo, quando a depressão já destruiu. A gente age mais no reparo dos danos do que na previsão, né, cara? A gente anda mais na prevenção, isso. A gente trabalha mais no reparar de uma situação do que no... Eu apago o fogo, mas eu não foco no incêndio. Isso. Então, Exatamente. Agora tu imagina nessa rotina frenética que a gente tem, tirar um dia, um momento, meia hora pra meditar. E tirar todas as informações dali, sendo que, tu pode ver o celular vibrar e poucas pessoas ignoram que o celular tá vibrando. O meu celular ainda tem uma luzinha ali, que é um inferno, fica azulzinho, eu viro ele. Mas tirar um tempo, parar pra meditar, Não temos tempo parece pra isso. impossível, não tem tempo pra isso. mas a gente é incoerente, né? Porque, por exemplo, pelo menos eu olho uma pessoa, vou sair agora, eu preciso tirar um tempo para ler, para meditar e tal, vou me isolar. Eu acho isso fantástico, entendeu? Só que a gente tem aquela ruptura, né, entre admirar e entender que algo é extremamente necessário e eu não faço, entende? Tipo assim, isso é importante, eu sei que é importante, mas eu não trato como importância. É como se a distância entre o coração e a mente fosse muito grande. Para eu colocar no coração coisas que a minha mente diz que é importante. É que assim, Gerson, hoje quem diz que vai sair para ter um tempo de fazer o que a Nick falou, eu vou tirar um tempo, eu vou parar, eu vou ir para um lugar e tal, isso é coisa para vadio, é gente desocupada, entende? Hoje é bonito você falar que você estava numa rotina frenética, isso eleva o seu status. Né? Eleva quando você chega, que semana, meu Deus, passou rápido, nem vi passar. Que foi, vamos marcar um café, cara, não dá, a minha semana, cara, é bonito, hoje isso se tornou, você se sente importante quando você pode falar que a sua rotina diária está sendo uma loucura, e é interessante a quantidade de erros que nós cometemos por causa de uma rotina enfreada, uma rotina desenfreada, né? Onde você não para. E uma das coisas que você aprende no manual da sobrevivência, sempre em situações de risco, você precisa parar e você precisa observar o ambiente ao redor. Claro, diferente disso, tem um leão vindo atrás de mim, eu vou parar para ver. Não, mas por exemplo... Deixa eu observar o ambiente ao redor. Deixa eu ver se tem mais dois. Mas talvez se você não parar para observar o ambiente ao redor, você não vai ver que tem uma árvore que você pode subir. Sim, mas a sobrevivência na selva diz nessa questão de você parar e você olhar ao seu redor, né? Você vê os seus recursos, você vê onde que você está, você parar para pensar, vamos dizer que você, por graça de Deus, você sobreviveu a uma queda de um avião, né? Então, cara, eu preciso ver se existe sobreviventes, o que eu posso fazer.
as pessoas, em situações de risco que não conseguem olhar o ambiente, perceber o que está acontecendo, são as pessoas que morrem primeiro, são as pessoas que não conseguem sobreviver. As pessoas que conseguem parar, conseguem observar, conseguem ver, vamos usar essa palavra, conseguem meditar a respeito do que está acontecendo ao seu redor, essas pessoas conseguem muito facilmente achar uma solução para as suas vidas. E hoje, nós estamos cometendo erros atrás de erros. Como quando você manda um áudio e depois de uma hora você... Poxa, cara, mas acho que eu não devia ter mandado aquele áudio. Acho que eu não deveria ter respondido dessa maneira. Porque agora, finalmente, você parou para pensar sobre essa... Quando você tem uma discussão e você vai tomar banho e daí você pensa em 1 milhão de argumentos. Meu, cara, podia ter falado isso. Porque você tá ali naquele momento meditando e tá meio... Exatamente. Relembrando aquilo que você, no momento de pressa, no calor da discussão... Não que lá dentro lá no chuveiro você não consegue levar celular, você não consegue assistir televisão, pelo menos. Tem gente não. que leva o celular. Não consegue. Cara, tem chuveiro agora que dá pra atender o celular. Ah, você é louco, velho. Tu liga o Bluetooth do celular no chuveiro e tu consegue atender a ligação dentro do banheiro. Cara, isso é tudo prejudicial à saúde mental de uma pessoa. É que tu não desconecta, né? Tu fica a 220, só para dormir e ainda dorme, sei lá, 4 horas mal dormida, porque teu organismo nem entra às vezes em um sono profundo e já acorda a milhão. E aí o corpo manda conta uma hora. A gente já sabe o que não fazer. Como fazer então? Quer dizer, vamos nós já conseguimos separar, né? Dizendo o que é a meditação. Não, nem falamos o que é meditação, né? O livro dá uma definição muito legal a respeito de meditação, que eu não lembro agora, mas está ali, eu posso dizer daqui a pouco. Mas ele diz assim, é muito simples. Que não tem regras. Tipo assim, não tem uma regra para definir. Traz água para mim, é algo extremamente simples. Então, ela não tem mistério, ela não tem segredo, ela é algo prático. Só que ela é uma disciplina de começo difícil. Então, é difícil no sentido de porque não faz parte de mim. Mas à medida que eu vou meditando, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas não porque a disciplina facilitou, mas porque se tornou mais natural. Então, eu consigo lidar com o processo de meditar de uma maneira muito mais tranquila, porque eu já estou acostumando a fazer isso. Sim. Então, esse é o segredo, é o encorajamento. Sim. À medida que se torna natural, é tipo uma rotina. Tudo que é rotineiro é mais fácil de fazer. É por isso que se chama disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente pensa assim, em castigo. É um castigo, ou é algo que a igreja colocou sobre a minha vida, você vai ficar 3 meses e vai ficar no gancho. Não. Disciplina é dentro da ideia. Disciplina que iremos estudar, língua portuguesa. Né? Aritmética. Nossa, essa é... Aritmética é da grade antiga. Essa é a lá do Chaves, essa. É matemática, né? Exatamente, nós estamos vendo a disciplina da meditação. Então, não é um castigo, porque as pessoas têm dificuldade com essa palavra disciplina. Não é um castigo. É que é outra palavra que a gente conseguiu estragar um pouco. Assim como meditação se distorceu, sim, disciplina também se distorceu. Sim. E assim, cara, se nós não entendermos a importância da disciplina da meditação e quão importante é você saber meditar da maneira errada, você não vai conseguir orar direito, você não vai conseguir servir direito, você não vai conseguir jejuar direito, você não vai conseguir estudar direito, você não vai conseguir todas as outras coisas. É por isso que ela vem em primeiro lugar. Isso, ela é preparatória para o momento da oração e ela é introdutória para praticamente todas as outras. Tá na frente da câmera, cara. Obrigado, cara. Então, a definição ali, deixa eu ver aqui. A meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e ouvir a sua palavra. Daí ele complementa com algumas palavras. Simples assim, gostaria de torná-la mais difícil para os que gostam de complicar. No entanto, ela não envolve nenhum mistério oculto, nenhum mantra secreto, nenhuma ginástica mental, nenhum mergulho esotérico para atingir a consciência cósmica. Então,
A meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Ela é mais fácil do que a meditação oriental. Sim. Muito mais fácil que a meditação oriental. Desconectar o cérebro é uma dificuldade. Porque quando você vê nos filmes, né? Eu tô querendo chegar ao Nirvana, o que o cara mais experiente... Você não precisa escalar nenhuma montanha. Mas o que o cara experiente vai dizer, você vai levar anos para você conseguir, né? Kung Fu Panda, né? Vamos dizer. Nossa. Boa referência. Vamos ser bem científicos aqui, né? Você vê muito isso, né? O que tá rindo, Poveroso? Pô, cara, você... enfim, isso. É muito... não é o chefe, é o... Mestre. O monstro, o mestre, sempre ele coloca... O monstro, o monge, monstro. O mestre, você vê que o cara já tá velho, ele levou anos para chegar naquilo, e aí a gente olha para isso e daí nós vemos, poxa, meditação, disciplina da meditação cristã. Velho, se aquela meditação o cara já levou anos para chegar lá, e às vezes ele diz que nem atingiu o nível mais alto. Isso, quem dirá nós? Então, veja como isso é simples. E olha, outra grande diferença, lá é para você não ouvir ninguém, nem Deus você vai ouvir. Aqui não, você vai ouvir a voz de Deus. O objetivo principal é, como colocou, ouvir a voz de Deus de uma maneira que as minhas ansiedades, os meus medos, os meus ruídos, a questão da multidão não corrompa a mensagem. Sim. E outra coisa, nessa meditação oriental, a ideia é se esvaziar. Você precisa se esvaziar. Eu nunca entendi isso. Eu acho que se esvaziar é você conseguir não pensar em nada. Deixa eu ser um pouco cético aqui. Cara, eu realmente duvido que alguém não consiga pensar em nada. Tipo assim, a ponto de chegar num transe ao nada. Isso é impossível. Cara, eu não consigo. Pode ser que eu seja muito ignorante. Nós precisamos respeitar a religião eu respeito, deles. mas né? cara, eu não consigo. Eu também tenho essa dificuldade. Eu não consigo entender que existe chegar a ao possibilidade de você chegar a um silêncio absoluto que você não. Cara, pra mim é inconcebível. Por isso que eles falam que há anos e anos de preparo. Eu tava estudando sobre meditação e, cara, a gente devia ter trago essa imagem. Mas é um monastério onde o monge passou anos meditando no mesmo lugar. E, cara, ficou a marca dos pés dele no chão, cara. É nítido assim, cara, nítido. E todos os dias ele passava horas e horas meditando naquele mesmo lugar. O chão já estava macio. Cara, pra você ter essa ideia. Mas enfim, pra gente terminar dessas duas definições, é isso. Nessa meditação, a ideia é se esvaziar. E nessa aqui... E leva tempo. E leva algo tempo. Muito complicado, elaborado demais. Isso, e você precisa ter um mestre, você precisa ter um mantra, tudo, tal. No outro, aqui, é você se encher. Eu acho que aqui é a grande dificuldade, porque como encher algo que já está cheio, né? Então a ideia é nós sermos transbordados da presença de Deus, da fala de Deus dentro da nossa vida. Dentro das definições ele vai colocar duas palavrinhas que elas são fantásticas, que elas vão acompanhar essa definição da meditação, que é arrependimento e obediência. Então a gente colocou ali que é ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que a palavra de Deus ela é direcionada para mim, há um confronto no sentido de que eu não sou perfeito, não completei o processo da santificação, então há coisas que precisam ser melhoradas. A palavra de Deus vai contrária à minha natureza e vai ter um confronto. A partir disso, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Se eu não fizer esse ciclo, eu não meditei corretamente. Então eu ainda não tenho a disciplina da meditação bíblica incorporada dentro do... Repassa novamente os passos sem explicá-los. Isso. Eu vou meditar na palavra do Senhor, eu vou ouvir a voz de Deus. Essa palavra vai confrontar o meu coração e vai exigir que eu tenha um arrependimento. A partir desse arrependimento, ele vai gerar a obediência. Show.
E aí, a partir disso, eu posso dizer que eu estou tendo processo de meditação bíblica. Que a palavra de Deus vai constantemente me confrontando, eu vou ficando cheio da palavra de Deus dentro do meu coração, e isso vai gerar a partir da obediência. E entendemos então que meditação bíblica ou meditação cristã também não é o ato de você ficar em silêncio, né? O silêncio faz parte, mas não é simplesmente você, por exemplo, ir para um lugar lindo, maravilhoso, onde não pega nada, e daí você ficar lá, eu vou ficar o dia inteiro aqui pensando no nada. Não. Porque daí você está praticando a meditação oriental. O autor também vai colocar, ela tem que estar arraigada na vida. Eu acho que o termo meditação hoje ele foi muito Deturpado. Deturpado ou poluído a ponto de que esse conceito de meditação cristã não se encaixa dentro desse termo, entende? Porque é um sentido completamente novo, é algo completamente diferente do que a palavra remete. Então, quando eu penso em meditação, automaticamente a minha mente já vai buscar um conceito, uma imagem pré-definida de algo que não é isso que a meditação bíblica diz. Então, a gente abandonar essa palavra. Né? Exatamente. Então, a meditação bíblica é essa transformação constante do meu pensamento através da palavra e da obediência. De Deus. Então, por isso que ela tem que ser conectada à figura de Jesus. Porque a partir da figura de Jesus vai nos confrontar e vai fazer com que a gente comece a viver esse processo de transformação. Então, essa é a meditação bíblica. Ela tem que estar pautada na figura de Jesus e na palavra de Deus. Só repete esse passo ali, Gerson, para a gente enfatizar, para a gente focar. Eu entro em contato com a palavra de Deus. Então, a meditação começa através do contato com a palavra de Deus. Definição de palavra de Deus, Bíblia. Bíblia. Pronto. Para ser mais enfático. Okay. Eu entro em contato com a Bíblia. Pronto. A Bíblia, ela me confronta. Ponto. Ela vai exigir de mim um arrependimento. Ou seja, eu sou confrontado, eu tenho que dar uma resposta. Certo. Se é uma meditação bíblica, eu arrependo-me da minha natureza carnal e entendo o que a palavra do Senhor está fazendo. Como eu me arrependi, significa que é uma mudança de comportamento. Então eu vou obedecer a palavra do Senhor. Então eu entro em contato com a Bíblia, eu sou confrontado, eu me arrependo e eu obedeço. Então assim, ó, cara, pra gente tornar isso prático, repete novamente. Como é que é quando entendi aí? Só pra gente tornar isso prático, consegue colocar isso de trás pra frente? O Lula conta. Assim, ó, cara, às vezes o meu momento de devocional... Até o Lula... Às vezes o meu momento de devocional tá sendo um momento de meditação e eu não tenho noção disso, porque eu tô tendo um momento de silenciar tudo que tá à minha volta. Tô tendo contato com a palavra de Deus. Então tô lendo a Bíblia, aquilo tá me confrontando e gerando arrependimento que me gera, que me direciona a uma obediência. E querendo ou não, a imagem de Cristo, a imagem de Deus está sempre presente nesse momento ali. Tem que estar. Então, cara, às vezes o meu devocional de manhã está sendo a sua meditação. Está sendo um momento de meditação. O fantástico do livro, eu acho que ele organiza as coisas. Quando a gente fala devocional, ele incorpora diversas disciplinas espirituais. E aí a gente não sabe separar. Quais as disciplinas fazem parte do devocional? Disciplinas? Eu sei o que é devocional. Eu tenho um tipo de devocional, mas eu não sei o que o compõe. Então, por exemplo, o livro ele organizou, por exemplo, a minha meditação, eu fazia duas sem saber que eram duas. Então tinha aquela que era a bíblica, então tipo assim, eu tenho contato direto com a palavra, e tem aquela que eu coloco, é mais quase como um processo de oração. Eu vou parar, vou meditar, e aí eu vou colocar as questões de medo, ansiedade, todas as coisas que estão vindo na minha mente, eu coloco para o Senhor, aquilo que a gente fala, tipo, de palmas para baixo, assim, a gente pode conversar melhor depois. E aí depois eu vou pedir para o Senhor coisas a respeito desse nosso contato, desse processo de meditação. Então, coloquei ao Senhor medo, eu vou pedir para o Senhor paz. E aí é a forma como eu começo todos os meus devocionais. É o momento onde eu... Essa é a meditação que eu uso para silenciar. E depois eu entro na meditação bíblica, que aí eu pego a parte da escritura, aí eu vou entender o que está acontecendo, e o acontecimento vai gerar em mim mudança. E presta atenção de que muitas pessoas... Presta atenção que muitas pessoas não têm entendimento a respeito da palavra e nem são transformadas porque elas não estão fazendo a leitura. Como eu falei anteriormente,
A meditação ela é extremamente necessária na leitura, no estudo, no jejum e na oração. Por quê? É através dela que você será confrontado. Ah, mas Gessé, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, mas como que é esse estudo? Ah, eu tô lá dentro do ônibus e eu tô lendo a Bíblia. Ou antes de... Com um fone de ouvido e uma Tocando música outra nada a coisa. ver. Meu brother, você pode ser o cara mais concentrado do mundo. Não vai rolar, não vai rolar. Daí por isso que tem pessoas que, eu desisti de ler a Bíblia porque eu não estou entendendo ela. Mas exatamente, você pega a Bíblia para ler como se fosse qualquer outro livro. E existem livros que você precisa voltar 2, 3 vezes para ler a mesma página. E a gente pensa que a Bíblia, por ser um livro de Deus e que fala no nosso coração, você vai ler em um único... Cara, Ser interpretado magicamente. Assim, isso, é isso. A gente pensa, cara, é o que eu falei na minha ministração. Cara, não é Deus que vai fazer, entende? É o que a Nick falou. Vai ser algo mágico. Vai vir assim, vai vir uma infusão na minha mente e eu vou entender. Não é um interruptor. Cara, é isso. É um momento de parar. A mágica já tá na Bíblia, tá ali na tua mão, né, cara? Sim. Toda a mágica aconteceu já por trás do livro. Pro livro tá ali, cara, na tua Sim. mão impresso do jeito que tá. Já aconteceu, já cara. aconteceu. Então, tipo assim, você quer mais o quê, entendeu? E assim, pô, cara, a minha oração, ela não flui, ou eu não me sinto revigorado em oração, eu não me sinto revigorado nos estudos, eu não consigo me revigorar através do jejum, é porque você não está fazendo uso da meditação. E aí depois a gente não vai... parou ainda. Ele chega na oração e ele... Blá, 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 Descarrega, blá, blá, vomita blá, tudo. Aí terminei minha oração, deita e durmo. Cara, É eu aquele consigo- negócio que a gente começou falando, né, cara? A vida acelerada, o cara só quer vomitar. Exatamente. Deus é o desencargo da consciência. Cara, do uma oração pra ele dormir em boa. paz. Ó, oração boa começa depois de uns 30, 40 minutos de oração. De joelho. Cara, uns 30... Por quê? Você já falou tudo que você não precisava falar. Às vezes até Entende? precisava, tu precisa Não, liberar cara, isso. não, cara, ó, eu tirar- considero. Só cala a boquinha. Eu considero, cara, os meus primeiros minutos de oração, cara, um monte de porcaria. Porque Sim. eu tô falando tudo... Mas precisa liberar isso. Não, você precisa É aquele liberar. processo de... Mas conforme... Tu começa falando até tu silenciar o teu espírito, a tua mente, aí tu entender que, pô, isso aqui tudo pode jogar fora. Meu, a Vicky Mas vai odiar agora- a gente porque a gente já tá entrando na Mas disciplina esse é dela. o processo. Eu preciso Não. jogar fora. E- E aí depois... Exatamente, mas o que as pessoas falam? Depois de 5, 10 minutos, eu já falei tudo. Mas- Beleza, agora Tudo é que a tu hora... queria falar, Isso. agora tu escuta. Agora é a hora que o negócio vai ficar bom, que você vai escutar a voz de Deus. Mas eu fiquei 1 hora e ele não falou nada. Cara, mas Excelente. você fala isso na ministração. O silêncio faz parte da meditação. Só que por que a gente não gosta por que a gente não gosta do silêncio? O silêncio faz parte disso que você falou, é um dos 4 pontos. Ele é confrontador. Muitas vezes a gente espera que as letras que nós acabamos de ler, elas vão nos confrontar. Ou a oração que a gente acabou de fazer, a oração por si só vai nos confrontar. E muitas vezes é o próprio silêncio que vai nos confrontar. Que daí a gente vai começar, poxa, Deus está em silêncio. Por que eu não estou ouvindo Deus? E aí você começa a pensar, poxa, que o meu coração está desalinhado. E aí, cara, eu não entendo que Deus está falando comigo através de mim. Entende? Mas por quê? Porque eu estou em silêncio e o silêncio por si só é confrontador. Por que os filmes de terror, eles são seguidos... A parte silenciosa do filme de terror é a pior parte que tem. Porque você espera que a qualquer momento ou vai vir um bom alguma coisa. Então, o silêncio é perturbador para nós. Por isso que Mateus 6, capítulo 6, vai falar a respeito de você orar. Quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a porta, porque o que precisa acontecer lá dentro, cara, quem está fora não precisa ouvir e quem está dentro precisa estar em silêncio. Então isso é uma parte muito importante. Então por que tantas pessoas têm dificuldade com a oração e com a leitura da palavra? Porque faz isso como se fosse um fast food. Já li, eu estou lendo a Bíblia toda durante um ano, 3 capítulos por dia. Então eu vou lá, leio os 3 capítulos corridos e eu espero que isso vai trazer transformação na minha vida. Não vai. E a pessoa vai, eu tenho que ir para trabalhar, então eu preciso orar. Então eu vou lá, Senhor Jesus, abençoe esse dia, Senhor, cuide da minha família, blá. Cara, isso não é nem de longe uma disciplina E é um espiritual. descompasso também, né? Por exemplo, as coisas de Deus, as coisas bíblicas, eu vou ter contato rapidinho e vou. Mas aí eu entro no Instagram,
tem um videozinho que eu acho legal, eu vejo Você para. 5, 6, 7, 8 vezes, eu mando para um monte de gente, eu compartilho com um monte de gente, pá. Então aquilo ali, eu medito em cima de um Sim. videozinho de porcaria. É uma retrolavagem, né? E aí, na hora da palavra do Senhor, eu acho que 3 passadas de olho é o suficiente. Por uma pessoa que não lembra nem que tomou de café da manhã do dia. Cara, esse negócio que tu falou da leitura ali, o cara faz um plano de, vou ler a Bíblia toda em um ano. Cara, ler a Bíblia toda é muito bom. Sim. Mas, cara, ler a Bíblia toda fazendo sentido é melhor ainda. Uhum. Então, antes você ler a parte da Bíblia e aquilo faça sentido e reflita nos seus dias, do que você ler a Bíblia toda desenfreadamente sem fazer sentido nenhum. É que se a Quando você leitura não chegar for lá de no qualidade, final, não serve. quando chega lá no final tu não lembra o que nada fez sentido. E algo que eu tenho experimentado e que tem sido muito bom é fazer a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então, a cada dia do mês eu faço a leitura de um capítulo. Tipo, por exemplo, hoje é dia 22. Hoje eu e a Vanessa a gente faz a leitura do capítulo 22. Cara, é menos coisa para ler e é algo muito mais prático. E aí, fazendo esse processo de meditação em cima daquilo, cara, aquilo reflete situações cotidianas de maneira absurda, assim. Então não tem como o cara falar que a Bíblia não fala com ele. Cara, o livro de Provérbios traz situações muito práticas que, se você souber interpretar e meditar em relação àquilo, aquilo já vai ser uma bomba no teu dia, entendeu? Tu vai estar tomando uma decisão lá, poxa, o livro de Provérbios falou hoje em relação a isso. Tipo assim, cara, Mas, mais prático que isso. Cálito, isso continua sendo meditação aonde você quer que você vá. Porque talvez a gente pode levar para o extremo, dando a entender, e o Jarvis deixou isso bem claro, dando a entender que a meditação acontece apenas nesse ambiente de silêncio, Sim. nesse ambiente preparado para isso. Sim, precisa o ter. Eu Vai ser preciso toda a ter. preparação Ok. da meditação. Mas a meditação, ela pode acontecer Durante o dia. durante o dia. Semana passada, eu passei a semana passada inteirinha meditando em cima de Mateus 11, versículo 29. E nem era a respeito de todo o versículo, somente aquela parte ali. Olha só, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Nem peguei essa frase, eu só peguei daqui para frente. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Depois o versículo continua, mas eu nem peguei o restante. Humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu fiquei a semana inteira passada, a semana passada, só falando, só meditando sobre isso. E aprendei de mim que sou manso e humilde. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Cara, foi um versículo que saltou os meus olhos em determinado momento. E cara, vez após vez vinha esse versículo na minha mente. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E cara, isso eu trazia o tempo todo ao meu coração. Estava dirigindo, cara, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de quem? De Cristo. Ele é manso, ele é humilde. Cara, preciso ser igual a Cristo. Isso é você meditar. E o Salmos capítulo 1, Salmos de número 1 vai dizer, né? Isso. Número 1, versículo 2, Salmos 19, Isso. 64. E na sua lei medita de dia e de noite. Né? E Então, é isso legal a gente esse colocou negócio. lá. É legal esse negócio e aprender de mim que sou manso e humilde, porque daí, refletindo a respeito disso, você já começa a desencadear situações que Jesus foi manso e humilde. Pô, e aquilo começa a buscar fazer outros sentido. links externos, e esse pequeno trecho que você está meditando vai gerando mais conteúdo e tu vai meditando em cima Isso disso. basicamente, a gente conversou, eu falei disso na administração. Ela pode acontecer em qualquer momento do dia e praticamente em qualquer circunstância. E ela é uma prática que acompanha durante o dia. Então, por exemplo, cara, eu li de manhã, fiz um devocional ali, eu li uma passagem e ela ficou na minha cabeça. Eu vou passar o dia meditando em cima disso. E eu vou conseguir ficar lembrando, poxa, tal situação poderia ter acontecido diferente, podia ter acontecido isso, aquilo. E aí tu vai acompanhar, isso te acompanha o dia. Não é um momento onde eu faço a meditação, dura, sei lá, 30, 40, 50 minutos, e aí eu encerro aquilo ali e a minha meditação para ali. É porque a grande sacada nisso está
parte de tu se esvaziar de si mesmo para receber esse conteúdo novo que Deus está te liberando. E esse né? conteúdo novo Isso vai continuar o dia inteiro. Cara, às vezes a gente não lembra o que comeu no almoço porque não tá inteiro ali. Tu tá pensando em outras respondendo o coisas. celular aqui. Respondendo o celular, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. A nossa geração ela é muito rasa e muito larga. A gente sabe de tudo. Eu acho impossível alguém aqui não saber um pouquinho de teoria das cordas ou saber quem foi o Picasso. E a gente trata Deus como se fosse mais uma informação. A gente volta no capítulo da tua passagem lá, que ele fala, tipo assim, o mundo está carente de pessoas realmente profundas. Então, tudo é muito superficial. E assim, cara, ninguém medita, digamos que remetendo à meditação oriental, ninguém medita por obrigação. As pessoas que meditam, realmente elas querem aquilo e elas buscam aquilo porque elas entendem que aquilo tem alguma importância. Por que agora eu vou exercer então a minha meditação ou exercer as coisas relacionadas ao meu devocional, ao meu relacionamento com Deus, que passa pela meditação de uma maneira, tipo assim, cumprindo tabela, sabe? Sim. Tipo assim, eu tenho que entender que aquilo ali precisa ser feito com intenção. Não é só pelo meu tempo, né? Aquilo ali- senão aquilo ali vai, cara, vai ser Isso, mas perda de vamos tempo. definir aquilo ali. Aquilo ali é oração, é leitura, isso é aquilo ali. É o conjunto, entende? Qualquer momento com Deus. Em qualquer momento com Deus. Porque assim, Por mera mas obrigação, Quando né? eu faço por obrigação, eu tô dando a sobra, né? Não é um tempo de qualidade. Não, o que a Nick falou é fantástico. Exatamente isso. Por que o Gerson falou também, né? Por que eu não lembro o que eu almocei? Ou às vezes, eu almocei hoje. Por quê? Enquanto você está almoçando, você está fazendo várias coisas. Você está com o celular, a TV está ligada, tem alguém do seu lado, tem uma revista ali e você ainda está pensando o que você tem que fazer amanhã. Então você não lembra. Não lembra. É só a pessoa, você que está nos escutando agora, eu gostaria que você tentasse fazer o exercício de trazer à sua mente quais eram... Que você almoçou. O que era, qual foi o seu almoço no dia de hoje e quais eram os ingredientes que haviam, né? O que você Então, almoçou hoje? Hoje eu almocei ovo frito, cara. A Lauren comeu Brócolis. brócolis, pão com banana e pão com uva alface. Foi isso que a gente comeu hoje, eu e a Lauren. Mas porque eu estava inteiramente ali. Como eu estava lidando com fogo, eu estava fazendo as coisas e a Lauren estava por perto, então eu não podia estar me distraindo com uma televisão ligada, mexendo no meu celular. E outra, eu estava preparando a comida. Então é por isso que eu tenho essa facilidade tão grande. Preocupação com o momento, né? Com o momento. Grave. E como era eu que estava dando comida para Lauren, então eu também não poderia estar me distraindo. Então era um momento que eu estava 100% ali. Então eu consigo lembrar com riqueza de detalhes de como que foi o almoço meu e da Lauren hoje. E as pessoas não conseguem ter uma vida devocional ou serem transformadas a partir desse devocional delas, porque da mesma maneira como elas almoçam, como elas estão nas refeições, elas estão nesse momento de devocional, né? Eu estou ali no meu devocional, eu estou lendo a Bíblia, mas o meu celular está do lado, eu estou escutando uma música, a televisão está ligada, eu estou escutando o cachorro da vizinha brigando com o gato lá e tal. Então, existe muito ruído, a ponto de quando você fecha a Bíblia, quando você fecha o livro, ou quando você termina de orar, você não consegue dizer assim, poxa, o que eu li hoje? O que diz aqui? Por quê? Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e nada com excelência. E talvez assim, ó, a gente talvez não seja a melhor maneira de construir essa frase, essa ideia, mas a gente demoniza muito os ruídos, mas a gente tem que entender que a culpa não é dos ruídos, os ruídos acontecem independente de mim. Quem é responsável por estar ali e silenciar aquilo Somos nós. sou eu. Então, cara, somos nós. Hoje é a primeira vez. Se eu determino que aquilo ali tem uma parcela importante do meu tempo e precisa ser silenciado, cara, uma experiência própria. Na semana passada, eu peguei a mensagem e coloquei no celular. Então, o celular foi uma ferramenta de meditação para mim naquele momento. Cara, eu saí para caminhar com o fone, ouvindo a mensagem, mas eu determinei, cara, isso vai ser uma parte do meu devocional no dia de hoje.
Eu já tinha lido a Bíblia quando eu saí de casa, fiz o meu devocional em casa e falei, cara, eu vou complementar o meu devocional com isso. Silenciei todos os ruídos. Cara, eu fiz o trajeto de 4 quilômetros, deu 1 hora a duração da mensagem toda e eu me lembro com exatidão, com riqueza de detalhes da mensagem e lembro do percurso que eu estava. Então, poxa, eu estou passando na frente do Pepper Jack, eu lembro do que estava sendo falado naquele momento que eu passei. É porque você vai linkando, Porque, né? exatamente. Você vai fazendo link. E, cara, tinha carro passando do meu lado, mas eu não lembro do carro que passou, porque o ruído externo estava ali. Sim. Só que o meu foco estava em quê? No que eu estava ouvindo naquele momento. Então, não coloque culpa Isso. Não jogue, tem muito A ruído gente aqui em terceiriza casa. tudo, né? Tem a Aqui, o responsabilidade. cachorro da vizinha não deixa eu... Cara, Cara, se você coloca aquilo como objetivo, como prioridade, cara, é impossível. Você que aquilo saiu não de vai casa gravar. para fazer isso. Você estava caminhando, mas você Exatamente. saiu. Eu me programei para fazer isso. Você Exatamente. preparou o que tu precisava. Então, tu colocou no Eu celular. acho- Teve um momento, cara, eu vou meditar. O que eu preciso para meditar? Tu foi fazer fora de casa. O que eu preciso para fazer essa meditação? Eu preciso baixar meu celular, eu preciso estar com meu fone. Tu cuidou para que aquele momento acontecesse. Não foi algo... Você preparou o ambiente. Não foi fazendo aos trancos e barrancos. Entendeu? Eu antecipei as distrações. Então, botei pra rodar mensagem, cara, botei no modo avião, entendeu? Cara, ninguém podia me incomodar mandando mensagem. Então, cara, você precisa antever as situações. A gente pode entrar com isso numa das meditações, que é a meditação contemplativa, né? Então, explica o que é a contemplativa, que depois eu quero trazer um exemplo bem legal que o professor meu teve. Duas, basicamente, a gente vai ter a contemplativa no sentido da criação e na dos fatos do nosso tempo. Então, quando eu estou meditando sobre a criação, eu vou identificar dentro da criação características que apontem ao Criador. Então, o Criador deixou a sua assinatura na criação. A criação, tudo que Deus criou aponta para a glória dele. Então, eu vou perceber na forma, na cor, na construção, na harmonia, como tudo se conecta, como tudo é perfeitamente equilibrado, como a composição, as características, o relacionamento, a pluralidade da criação vai apontar o Criador. E aí vai apontar as características. A outra contemplativa são os fatos do nosso tempo. Então, vão ser as coisas de uma perspectiva profética, de um modo geral, o que está acontecendo. Então, eu usei o exemplo durante a administração, por exemplo, Covid-19. Para mim, na minha perspectiva, os fatos do tempo Covid-19, o saldo dele foi positivo. Então, as coisas que Deus fez na minha vida, a forma como Ele me conduziu, os espaços que Ele preparou, apesar de todos os pesares, eu entendo que Deus reconciliou muitas coisas. E aí eu começo a identificar quais as coisas que aconteceram. Famílias começaram a se encontrar dentro de casa, entende? As pessoas começaram a perceber o quanto a falta de relacionamento prejudica, o quanto elas sentiam falta de relacionamento que elas nem davam bola. Coisas, tipo assim, um rolê que a gente fazia improvisado, poxa, agora eu preciso disso, eu sinto falta disso. Então, ele trouxe valor para muitas coisas que a gente não dava. Então, poxa, essa é a perspectiva, então, que eu consigo trazer desse tempo. Eu vou entender o amor de Cristo e eu vou, poxa, mas tem os campos de extermínio, tem muita gente sofrendo lá. E qual que é a minha resposta em relação a isso? E aí eu começo a entender, então, de uma perspectiva profética, o que está acontecendo no tempo. E a gente vai ter esses dois tipos de contemplação. Um professor que eu tive na época de seminário, ele só veio para uma matéria bem específica, e ele contou que no momento da vida dele, cara, aconteceu várias coisas com ele, com a família dele e tal, e ele disse para a esposa dele, eu estou saindo de casa hoje, eu vou deixar celular, carteira, e hoje eu vou entender o que é depender de Deus. E ele disse, não tenho dia nem hora para voltar, eu volto quando eu escutar a voz de Deus. E cara, ele se embrenhou, o nome do fala quando você se joga dentro do mato, se embrenhou para dentro do mato que havia lá na região da casa dele, cara. E cara, ele foi, sem dinheiro, sem nada, cara, se jogou lá para dentro. Ele disse que o primeiro dia, o silêncio, quando deu ali as suas 24, 32, 36 horas, cara, a cabeça dele começou a pirar, porque ele estava tão dentro de informações 24 horas por dia, e agora ele estava no meio do mato, sem ter o que comer, e em silêncio total. Ele disse, cara, eu beirei a loucura
a partir do primeiro dia e no segundo dia. No terceiro dia, ele conta que ele parou numa clareira, que era uma clareira assim, e cara, ele sentou. Ele disse, olha, eu devo ter passado horas e horas sentado ali, só com a passagem de Mateus capítulo 6 também. Olhai os lírios dos campos. Ele disse assim, cara, eu fiquei horas e horas e horas olhando para a relva, olhando para o mato e Deus falando comigo e eu chorando sem parar. E ele só dizendo assim, olhai para os lírios do campo, olhai para os lírios. E ele disse, cara, a partir de agora eu posso voltar para casa. Porque ele teve a resposta que ele precisava. A partir do quê? Contemplando o mato. Né? E a continuação de Mateus 6, 27, 28 diz assim, ó, os lírios dos campos, eles não semeiam, eles não colhem, os pássaros não semeiam, nem colhem. Olhar para os lírios de campos, olha só beleza, nem Salomão com tudo. Enfim, cara, por quê? Porque o cara parou, o cara saiu de onde ele estava. Então nós temos o caso do Carito, que teve essa contemplação em meio à cidade, mas que conseguiu parar para isso, e nós temos o caso desse cara que ele, tipo assim, cara, eu precisei sair de tudo isso para eu ir contemplar Deus através da natureza, daquilo que ele fez. Isso reforça mais uma vez o argumento de que é muito mais fácil do que a gente imagina, né, cara? Porque não existe método, não existe... ok, existe um método, mas não tem uma fórmula, uma receita. Tem engessado. Basta partir de um pressuposto de que eu estou inteiramente para aquilo. Entende? Aquilo nasceu aqui e eu consegui colocar aquilo para fora e não deixar que aquilo fosse poluído e contaminado por desvios externos, né? A gente conversou aquela uns tempo atrás. A gente complica as coisas para que a gente não tenha que fazer elas. Então, eu começo a colocar um monte de empecilho de por que eu não posso meditar, de por que eu não consigo, porque se algo é complicado, eu tenho uma justificativa para não fazer. E se algo é simples, como o ato de meditar que a gente está trazendo agora, eu não tenho mais porquê. É simples. Então, eu posso fazer, eu tenho todos os recursos para fazer, eu tenho todas as condições para fazer. Agora que a meditação não é mais algo complexo, ninguém tem mais desculpa de por que não está fazendo. Entende? A gente simplificou. Então, tinha um monte de problema. Cara, agora é simples. Só senta e faz. Não é coisa para monge. Para todo mundo. E aí não é para especialistas. Não é só para monge. Não é só pro panda. Putz, não sei o nome dele. Pou? Pô. Temos aqui uma especialista. Mas expert em pandas que lutam Kung Fu. Eu acho que foi interessante, assim, dessa forma. A gente pode colocar também, tipo assim, quais as dicas pra galera começar a meditar, entende? Por exemplo, o Carto colocou a questão de que ele saiu e tal. Mas eu acho que tem gente que saindo de casa não vai conseguir se silenciar. Então, tipo assim, como é que a gente... Eu recebi um feedback legal de que um dos meninos que ouviram, ele falou que a mensagem foi uma das coisas que inspirou ele a preparar um lugar para ele meditar. Legal. Então ele achou um canto na casa dele e ele construiu um espaço super legal para que ele pudesse meditar. Identificar, né, cara? Eu acho que começa como aquelas dicas que a gente fez na semana passada. Ah, tá. Se conhecer. Conhecer os seus limites. Conhecer o que interfere na tua... Conhecer o seu ambiente, no sentido de saber o que do teu ambiente você consegue lidar. Por exemplo, o Gessé não pode meditar enquanto ele está cuidando da aula. Então, tipo assim, Entendeu? conhecer os limites, os então, limites do precisa ambiente saber que você tá, isso, né? Conhecer tipo assim, o território. Cara, nesse ambiente eu consigo lidar com as distrações, com os ruídos, as coisas. Então, esse é o ponto de partida. Um ambiente onde eu consiga lidar com todos os ruídos, eu não estou no meio de multidões, e aí eu consigo, então, desacelerar. Tem que ser um ambiente que me permita isso. Se para você é caminhando, se para você é no meio do mato, se tem um canto da sua casa que você gosta de sentar ali porque ninguém te distrai, esse é o lugar. Um lugar onde você consiga lidar com as interferências. É o primeiro lugar. Porque aí depois você vai se conhecer nesse lugar. Tipo, aqui eu acho que eu consigo lidar com as distrações. E aí tu vai começar a ver as dificuldades que tu tem. Então, eu tenho dificuldade porque eu sinto falta do celular, porque eu preciso botar uma música, e aí tu vai aprendendo a lidar. O lugar é o primeiro... Acho que é o primeiro ponto. Tem gente que bota o celular pra tocar música e daí fica meditando na música, né? Na Sim, letra da música. Quando eu vou orar com outras pessoas, né? Por exemplo,
uma reunião, alguma coisa, e geralmente a oração da outra pessoa me atrapalha. Então daí sim, eu coloco o fone, mas cara, essa música ou tem que ser tocada, né? Ou tem que ser tocada. Eu uso só instrumental. Só instrumental, no caso. Não Se pode é ter música, palavra, porque se tiver palavra eu já vou... se é música, longe. ela será tocada, né? Você falou bem certo, é só instrumental, ou em inglês, né? Ou em qualquer idioma que não seja português. Que eu não possa cantar. Isso. Para que eu não venha prestar atenção no que está sendo cantado ali, né? Porque senão, quando eu me pegar, eu já estou cantando junto, a minha mente já saiu. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Uma outra coisa que é muito importante, os judeus faziam isso, eles tinham algo chamado filactérios, que era uma caixinha que era colocada aqui, né, aqui na cabeça e era amarrado com couro, ou no braço e amarrado. E ali dentro sempre havia 4 porções da Torá, né? Então, para quê? Para que o tempo todo eles estivessem tirando isso ali e meditando a respeito disso. E eles também acreditavam na infusão, de que isso iria... A mensagem precisava estar em contato com o corpo. Isso, que a mensagem precisava estar em contato com o corpo, né? Pô, cara, você não tem hoje... Entra, mano. Você não tem hoje os filactérios, e eu também nem acho... Isso aqui é meu? Obrigado. Eu nem acho que isso seja necessário, mas, cara, você tem um celular, entende? Você tem um celular. Cara, e tem essa versão de Bíblia, que é a... YouVersion? Isso. Eu uso YouVersion. Cara, ela é Essa muito aqui, bacana. Ela é muito Ela bacana. joga um versículo por dia. Um versículo por dia. Uma caixinha cara. de Outros promessas planos de leitura também, muito bom. E existe planos de leitura, cara. É isso que é muito bacana. Você pode ir lá, o que você está passando? Angústia. Cara, tem um... E ele te lembra ainda dos planos de leitura. Tu pode colocar um alarme pra fazer. Cara, ele manda e-mail, ele te notifica de todas as formas que tu tiver dificuldade, ele vai mandar. Mas não, o cara fica perdendo tempo com o TikTok, entende? Com Sendo o espionado. Instagram, com o YouTube. Então, cara, pelo amor de Deus, Muito obrigado. Então, a gente... estamos caminhando para o final? Não sei. Não, como nós estamos para 1 hora de fala mais aí, cara. 1h02. 1h02. Cara, não vamos desprezar a meditação, porque ela é extremamente importante para todas as outras disciplinas espirituais. Se não Entende conseguir que- se encaixar na meditação, tu vai ter muita dificuldade de entrar nos outros. É, Cara, é- tu vai entrar, se tu não conseguir se silenciar, tu vai entrar cheio de ruído pra oração. Exatamente. E não vai fluir. Entende que, tipo assim, às vezes esse romper, essa trava que tá rolando na tua vida é simplesmente porque tu não consegue parar e meditar. Yeah. Entende? O cara fica buscando, cara, dá uma atenção pra meditação. E a Entende? Faz assim, ó, tenta, cara, aplicar isso na tua vida. Aplica um dia, uma semana e vê a diferença que isso vai fazer. Porque assim, isso pode ser aquele empurrãozinho que tu tá precisando pra... a meditação não é tipo romper. assim, a gente falou, não é só pra ficar vazio. É pra te conseguir absorver a palavra do Senhor de verdade. Então, cara, quantas vezes você deve ter passado experiências similares, mas assim, o versículo que tu leu e meditou no dia, passar por uma situação que colocou ele à prova durante o dia. Então, por exemplo, eu li alguma coisa, alguma frase, alguma coisa, um capítulo de um livro, alguma coisa assim que eu estava vendo, e eu meditei nisso. 3 horinhas depois veio uma situação que colocou se eu entendi aquele versículo ali de verdade. Então, tipo assim, de agir de acordo com aquilo que eu tinha meditado. Inúmeras vezes. Então, cara, a meditação, eu falei isso na minha mensagem, ela não é só para eu me abster de tudo, mas é que no processo de meditar eu coloco a mente de Deus no meu coração e eu esteja mais preparado para viver neste mundo. Não é para me afastar dele, é para que eu viva nele de uma maneira mais eficiente. Então aí eu vou viver de qual que é a maneira mais eficiente? Cara, a maneira mais parecida com Jesus possível. Então esse vai ser o resultado. No final do processo da meditação, à medida que essa disciplina está incorporada em mim, eu vou ser cada vez mais parecido com Cristo. Cristo meditava. Sim. E é simples, né? O Richard, ele traz no livro, ele diz que não vai ter resultados enormes, catastróficos. Nossa, vou viver Não é magicamente, flutuando. Sim. Não, vai te dar noção de coisas simples. Ele traz de
como tratar minha esposa, meu Ah. marido. Ela é a coisas meditação, a meditação é a disciplina, o autor vai dizer isso, a mais prática de todas as disciplinas. Sim. Porque ela vai me dar as impressões e as instruções para que eu possa viver no mundo. E o mundo ele quer resposta prática. É como você vai se portar no seu trabalho, é como você vai tratar a sua esposa, é como você vai educar o seu filho. E a meditação vai colocar a palavra do Senhor no teu coração para que você possa lidar com essas situações. E aí tu vai lembrar, pô, não posso me irar. E aí tu vai... E você levar a sério as disciplinas espirituais não é como você levar a sério a academia para que todas as outras pessoas vejam em você que o seu corpo está sofrendo alterações. Nossa, olha como os tríceps estão aumentando, olha como essa pessoa está bombada, olha como... Não é para isso. As disciplinas espirituais, elas são extremamente voltadas para que você venha a ser um ser humano melhor, um cristão melhor, e para que as pessoas ao seu redor venham a ser beneficiadas através dos frutos do Espírito que serão evidenciados através das Tanto que ela disciplinas está dentro da caixinha das espirituais. disciplinas interiores. Exatamente. Show. Caio, considerações finais. Você que começou meditando. Cara, eu costumo dizer isso assim e levar isso muito a sério, sabe? Eu falo pra Vanessa lá em casa, quando a gente faz o devocional, que às vezes a gente tá na correria e eu falo pra ela, às vezes metade dos problemas que nós vamos ter durante o dia a gente vai estar resolvendo agora, sabe? Tipo assim, eu vou estar antecipando, e não é só pela questão de resolver problemas, mas é pela questão da prática da disciplina espiritual, da meditação, do devocional, do parar, do ler, do orar, do aprender em relação àquilo, e na frente do meu dia, abrindo portas e trabalhando o dia e a minha mente de acordo com determinadas situações que vão acontecer. Então imagina que se eu não fizer o devocional, uma situação X vai demandar que eu aja de uma forma, e pelo fato de não ter meditado, de não ter tido uma luz da palavra, alguma coisa, ser confrontado, eu vou agir de uma maneira Y naquela situação. Contrapartida, se eu meditar, se eu orar, se eu fizer o meu devocional da maneira correta ali, mas principalmente na meditação, sendo confrontado pela palavra, cara, quando chegar aquela situação, às vezes até a própria situação pode ser evitada por uma decisão que eu tomei antes, sabe? Sabiamente, através da palavra. Então, cara, metade dos problemas do meu dia pode ser resolvido pelo simples fato de eu parar de manhã, meditar e ter um momento com Deus, sabe? Entender que aquilo ali vai ser importante para o meu desenvolvimento como ser humano, como cristão. Então, é isso. Show. Nick. A gente precisa desacelerar. Total. Assim, a gente até gosta de falar, nossa, como eu sou multitarefas, como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Faço. Pode fazer. Faço com qualidade? Acho meio difícil. E, poxa, a gente precisa fazer uma coisa por vez, dar atenção, porque multitarefas até um animal selvagem também, né? Tá comendo e prestando atenção se tem algum predador na volta. É fácil? Não. Mas o G falou na ministração, eu preciso depender de Deus para exercer a disciplina e pedir ajuda para Ele, para que Ele me ajude a escutar Ele, mas a decisão de escutar Ele, de me pôr naquela situação disponível para escutar Ele, é minha. Gerson. Eu acho que se eu entendo que a disciplina espiritual ela é uma prioridade na minha vida, ela precisa ser tratada como tal. Então eu preciso de fato sentar, organizar e me posicionar de que eu preciso meditar na palavra do Senhor. E ela é o processo de transformação. Então, se Deus deixou a palavra dele, à medida que eu vou meditando, essa palavra vai transformar o meu coração e vai me tornar aquilo que eu quero ser, que é parecido com Jesus. Então eu preciso meditar porque isso vai me deixar mais parecido com Jesus. E isso é fantástico, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o modelo, e poder me relacionar com Deus, que é o que a meditação me permite, cara, isso para mim já é o suficiente. E eu acho que isso a gente precisa ter. A meditação, ela me leva, traz a mente de Deus ao meu coração. E eu vou poder viver melhor, eu vou tratar as pessoas melhores, eu vou ter relacionamentos familiares melhores.
o ato de meditar nas Escrituras, ainda mais, ele tem transformado nos últimos tempos as minhas orações. Não que eu estivesse orando errado, mas eu estava orando uma coisa que talvez não era aquilo que Deus queria por algumas coisas. E o ato de meditar, Deus percebeu que a visão que eu estava tendo de determinadas situações da minha vida não era a perspectiva que Ele estava tendo. E aí, quando eu percebi a perspectiva que Deus tinha sobre algo, eu mudei a minha oração. Falei, não, mas se isso é importante para ti, Deus, que seja dessa forma, então, Senhor, me dá mais entendimento para que eu possa lidar mais nessa situação. Meditar nas Escrituras transforma não só a minha existência, mas transforma a minha oração, porque eu vou começar a orar para as coisas do Senhor acontecerem. E aí eu vou estar alinhado com a vontade do Espírito. E isso vai fazer toda a diferença no meu dia, na minha rotina. E eu vou começar a viver o extraordinário de Deus nos dias ordinários. Show. Gente, é isso aí. Antes de finalizar, Gerson, faça uma oração por nós aí, por quem está escutando. Nós ficamos aí 1 hora e pouco conversando. Eu acho que qualquer pessoa que está escutando a gente até agora, porque é alguém que está extremamente interessado em ter a sua vida transformada, e isso passa pela meditação. Ore por nós aí. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Essa oportunidade, Senhor, ministrou aos nossos corações e nós podemos conversar sobre coisas que são importantes para Ti, Pai. Senhor, nos leva ao espaço e ao entendimento de que a meditação é uma disciplina extremamente importante, Pai. Que ela é algo que prepara o nosso espírito, que ela prepara a nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor quer trabalhar e desenvolver dentro de nós. Coloca no Senhor a força necessária, derrama sobre nós, Senhor, ainda mais a sua graça, Pai, para que a partir da sua ajuda, Senhor, nós possamos desenvolver uma vida disciplinada na meditação, que a partir desse movimento consciente e intencional e um momento reservado para você, Pai, que nós possamos então entender a sua palavra, que nós possamos internalizá-la ela dentro dos nossos corações, e à medida que nós vamos nos transbordando de Ti, Senhor, as pessoas ao nosso redor vão poder ter acesso a isso. Que a partir do que está agindo em nós possamos agir nos outros. Que nós possamos nos encher da Tua paz para derramar a paz. Para que nós possamos nos encher do Teu amor para derramarmos amor, Pai. Gera em nós o entendimento de que nós necessitamos da meditação para nós nos relacionarmos contigo, como face a face, como amigos. Que o Senhor faça parte dos meus momentos, que o Senhor faça parte dos meus dias, para que eu possa experimentar a verdadeira transformação da minha natureza a partir da Sua palavra, a partir da Sua Escritura. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Gente, você que ficou até agora aí, conversando com a gente, escutando, espero que você tenha se sentido aqui, junto com a gente nessa mesa, que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, não porque nós queremos ganhar views, mas porque isso tem transformado a nossa vida, e aquilo que nós recebemos nós queremos compartilhar com outras pessoas, assim como nós estamos compartilhando com você. Então, envie isso para alguém, comente sobre isso com alguém, porque isso precisa chegar aos ouvidos de todos os cristãos. No mais, se você não assistiu a primeira mensagem ainda a respeito das disciplinas espirituais, volta lá, assista. Se você está escutando esse Fala Mais sem ter assistido a ministração do Gerson a respeito de disciplinas espirituais, volta lá e assiste, e não deixe de assistir as próximas. A próxima vai ser oração, depois estudo e assim sucessivamente. E eu tenho certeza que você será transformado a partir disso, assim como nós estamos sendo transformados. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar em mais um Fala Mais. Obrigado, Gerson. Obrigado, Calito. Obrigado, Nick. Obrigado, Pomerode, que está na mesa de corte. Deus abençoe você. Valeu, gente. Valeu.